Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Eu acabei de fazer uma gravação sobre Urano que está retomando o movimento retrógrado e por isso ele se torna mais forte. E a presença de Urano no nosso mapa revela onde devemos ser mais questionadores e devemos talvez fazer alguma revolução ou alguma renovação radical ao longo das nossas vidas. O melhor aspecto para Urano é Urano conjunção Júpiter, que algumas gerações têm, porque você alia a irreverência uraniana, a busca de horizontes maiores de Urano, com a busca de horizontes maiores de Júpiter. E Júpiter, apesar de ser conhecido também, e é aquele que vai mais longe, ele tem, junto com Saturno, o respeito pelas autoridades. Então, quando você tem Júpiter e Urano juntos, Júpiter impede que Urano se torne aquele rebelde, adolescente, que fica reclamando que o mundo não seria, que o mundo não é aquilo que ele gostaria que o mundo fosse, porque Aquário, Urano, um dos problemas de Aquário de Urano é ter um discurso que ele próprio não consegue colocar em prática. O discurso é tão alto, o mundo deveria ser algo completamente diferente do que é, e ele se cobra, mas na verdade ele também não consegue realizar tudo que ele se propõe a realizar e que o mundo deveria ser diferente. Júpiter acaba tendo uma energia de respeito às autoridades, de respeito àquilo que está escrito anteriormente, porque Sagitário é um signo de fogo e é um signo de autoridade. Você tem o sagitariano que sai pelo mundo, que veste as botas, mas ele é muito raro. Muito raro. Você vai encontrar mais Sagitário nos juízes de direito, é um signo de militares, como Áries e Leão também podem ser. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente diz, porque às vezes os estereótipos dos signos prejudicam bastante as leituras. De qualquer maneira, o que a gente vê com Júpiter em conjunção com Urano em algumas gerações é que Urano quer ir mais longe, Júpiter ajuda e traz uma paciência com as leituras e com a educação formal que Aquário não tem. O Steve Jobs, apesar de ter nascido em Peixes, e esse apesar é absolutamente como é que se diz, um termo que eu estou usando pela referência à astrologia, apesar do Jobs ter nascido em Peixes, ele gostava de macrobiótica, de seguir os Hare Krishna quando era jovem, mas ele tinha Mercúrio em Aquário. Outro dia eu peguei uma pessoa de Aquário mais presa, porque o Mercúrio está em Capricórnio, o ascendente é Touro e o nó do sul é Leão. São signos muito conservadores. Então, o pulo aquariano ou o voo de Aquário fica mais restrito, fica mais seguro, porque Mercúrio está em Capricórnio, ascendente em Touro, Saturno no ascendente em Touro e nó do sul em Leão. É muito mais difícil. O nó do norte está em Aquário, é o aprendizado de Aquário. Só que esses aspectos que eu citei seguram essa pessoa. E ela hoje, com Urano se aproximando do ascendente, está conseguindo abrir um pouco, despertar para algo diferente. Esses são verbos aquarianos. Eu estou aceleradíssima porque Urano deixa a gente acelerado, como Áries também, mas é porque eu estou encaixando essa gravação no meio do meu dia a dia. Espero que vocês gostem da nova decoração. Deixa eu enquadrar aqui isso. É uma decoração nova, uraniana. Eu amei essa gravura. Olha só.
Essa gravação não é para falar de Urano. Chega, um pouco. Depois eu vou voltar, porque a gente nunca, em relação a Urano, Netuno e Plutão, a gente não termina nunca. Essa gravação é para Netuno em aspecto com Marte em Gêmeos, porque muitas pessoas estão com receio das mentiras ou dos enganos que podem vir a existir quando Netuno fizer quadratura com Marte em Gêmeos. Primeiro a gente tem que lembrar do seguinte: Saturno vai mandar trígono para Marte, assim como Saturno vai mandar trígono para o Mercúrio, que entra em Libra amanhã. Eu estou gravando hoje, na hora que vocês ouvirem essa gravação, Mercúrio já terá entrado em Libra, eu acho. Não me lembro do horário que Mercúrio entra em Libra. Deu um branco aqui. Se for 4 da tarde e essa gravação for para as 5 da tarde, então já terá entrado em Libra. A gente vai ter Mercúrio em Libra a partir de 25. Ah, não, é hoje, eu acho. Hoje é 24 ou 25, não sei, estou perdida. Mas Mercúrio é 25 de agosto. Em 25 de agosto, Mercúrio entra em Libra, Urano fica retrógrado 23, 24. 23 é Sol em Virgem, 24 Urano retrógrado e 25 Mercúrio em Libra. Ele vai receber trígono de Saturno e Marte em Gêmeos também vai receber trígono de Saturno. A gente vai ter Mercúrio, Marte e Saturno no elemento ar. Eu posso fazer um texto sobre Saturno no elemento ar, como eu fiz e passei para vocês, Saturno no elemento água. Mas o que é importante vocês saberem é que mesmo que Netuno traga a possibilidade do engano, da mentira, da distração, da dispersão, que Urano também pode se dispersar. Os três transpessoais podem se dispersar. É que quando a gente pensa em dispersão, a gente pensa mais em Urano, por causa do vento, da ventania, que leva as palavras no ar, as sondagens, que nunca passam de sondagens. Fulano me disse, me sondou sobre uma possibilidade de trabalho, e aquilo nunca vem para o plano material. Porque palavra é elemento ar, ideia é elemento ar. A questão de Netuno, acho que em primeiro lugar, Netuno em aspecto, eu vou colocar em aspecto, de modo geral, seja trígono, seja oposição por trânsito, ou seja, no teu mapa, o que Netuno pode fazer com Mercúrio é trazer um grau de sensibilidade e intuição muito grande, porque se Mercúrio e se Marte em Gêmeos representam razão, e Gêmeos é um signo 2 mais 2 fazendo 4, tanto quanto Aquário, tanto quanto Mercúrio em Virgem, que é pão, pão, queijo, queijo, Netuno está mais interessado na transcendência. Então, ele pode trazer uma perspectiva mais intuitiva. Eu acho que pode ser um casamento muito feliz da razão com a intuição, da razão com a emoção, de você poder ficar encharcado ou encharcada de uma emoção, de uma intuição, e quebrar um pouco com essa necessidade de separar as caixinhas, porque a palavra holística, uma visão holística da vida, ou a carta do mundo, que é uma carta do tarô associada a Netuno, dessa visão do todo, isso é de Netuno. Então, acho que antes da gente ter medo dos enganos e das dispersões, ou das distrações, estava olhando para outro lado, ou de um pouco de perda de memória, todos os meus clientes têm se queixado sempre de duas coisas: dormir mal, porque o número de informações na cabeça, o número de coisas que tem que resolver no dia seguinte é muito grande, então dorme mal, porque fica pensando na agenda do dia seguinte, e de esquecimento. Primeiro que você tem essa doença netuniana do Alzheimer, que é absolutamente Netuno, porque ninguém chega a conclusão nenhuma de quais são as origens da doença e como é que você previne a doença. Muita gente fala do exercício intelectual, do exercício do corpo físico, e é verdade, os médicos estão certos, mas você tem uma ou outra pessoa
que foi absolutamente ativa, que foi absolutamente atlética, que foi absolutamente genial em tudo que fez e que desenvolve Alzheimer. E aí tem o outro lado da ciência que defende a ideia de que a comida que a gente come, as panelas, os metais que a gente ingere podem acabar causando danos ao cérebro através e propiciarem uma doença terrível como essa, aonde você vê as pessoas aos poucos irem esfumaçando daquilo que elas foram um dia. É um sofrimento sem tamanho. Mas, enfim, voltando ao Netuno positivo, você pode dar espaço para música, para dança, para diversão. As pessoas esquecem que a boemia é de Netuno. Lógico que você pode ficar com uma fala mais encharcada de emoção no sentido negativo, né? Pode. Você pode ficar com uma fala vitimizada. Estou falando de Netuno quadratura Marte, ou de Netuno aspectando Marte em Gêmeos, de modo geral, o Netuno transbordando para o elemento ar. A mistura do elemento ar com o elemento água, ela é absolutamente criativa, porque nenhum dos dois tem limite e nenhum dos dois se manifesta no plano material com uma forma definida. Então é absolutamente criativo, porque na minha imaginação eu posso voltar a ter 17 anos ou eu posso voar, que é aquela foto, aquele desenho que eu coloquei nas postagens ou no Comunidades, e na minha emoção, eu também posso desejar coisas superiores, eu posso ter intuições e anseios superiores. Netuno tem muito a ver com o processo da meditação e tem muito a ver também com a possibilidade de você usar a música, seja para você ganhar energia, vitalidade e alegria, dar umas sambadinhas ou fazer alguns movimentos do pop, ou você relaxar e atenuar o estresse, minimizar o estresse, porque está ouvindo a música clássica que traz toda uma energia de descanso para o teu corpo, para a tua alma, para o teu cérebro. Esse Netuno quadratura Marte, ele tem que ser inspirador para nós e não uma energia de engano. Ele tem que trazer uma das vibrações de Netuno, que é a compaixão. Eu fiz um vídeo, mas depois ele ficou muito longo, sobre Netuno em aspecto com o planeta Marte, e eu falei que para mim era difícil pensar em Marte em Gêmeos dentro da vida amorosa, salvo a questão de que Marte em Gêmeos pode fazer com que a atração comece cerebralmente pelas mesmas ideias, pelos mesmos interesses. Você pode ter muitos amigos se tornando amantes, se tornando amores um do outro. E você pode também se apaixonar pelos vizinhos. Você pode dizer que você está encantada pelo vizinho do prédio ao lado, mas que de repente se descobriu que um vizinho que acabou de mudar para o teu próprio prédio tem toda a sintonia com você. Você encontra com o sujeito andando no espaço comum do prédio, ou mergulhando na piscina, ou fazendo ginástica na parte de fitness do prédio. Você pode agregar mais os vizinhos. Lógico que Marte em Gêmeos pode trazer briga com os vizinhos na tradução negativa, mas se você considerar o afetivo, você pode ter uma energia de agregar e de acabar tendo um encontro amoroso. Netuno, tem que tomar cuidado com Netuno. Um exercício que vocês podem fazer com Marte em Gêmeos, aspectado ou não com Netuno, aspectado ou não, é na dualidade que as pessoas revelam nas suas palavras. Então, em algumas relações afetivas, isso é muito comum. Ele diz uma coisa hoje, amanhã ele diz outra. Para minha cliente, ele diz na segunda-feira que o final de semana foi maravilhoso
e que ela é a mulher da vida dele. Na terça-feira, ele já disse que ele não quer se comprometer e que ele não vê motivo para botar aliança no dedo ou para assumir a relação para a família dele. Só que na quarta-feira, ele encarna de novo o sujeito da segunda, então ele volta a ficar apaixonado. Então são dois discursos completamente diferentes. Um discurso diz que ele está encantado e que ele quer ficar nessa relação e que ela faz super bem para ele, e o outro discurso é o discurso de que ele não se compromete, de que na verdade essa relação não tem nada de especial e que ela não pode criar expectativa nenhuma em cima dele. E isso confunde muito as pessoas. Então, como é que é a história? Quando vocês pegarem uma pessoa com duas colocações muito diferentes, tenta denunciar para ela, diz, olha, você está dizendo uma coisa aqui e você está dizendo outra coisa aqui, você está dividido ou dividida por dentro, vamos tentar fazer uma síntese, porque vai ajudar você e vai ajudar a nossa relação, porque aí eu vou saber em que terreno eu estou pisando. Netuno pode enfatizar esse tipo de divisão, porque aí a pessoa fica mais confusa em relação às próprias emoções, do que ter clareza em relação ao que realmente sente, o que realmente deseja. Lógico que a gente está falando de uma divisão interna do sujeito que tem um sentimento de amor, mas tem um outro lado dele que quer se preservar. Na verdade, a gente entende muito bem esse tipo de raciocínio. Ele gosta tanto que ele precisa dizer que ele não está envolvido e que ele quer se preservar. E ele pode ter esses dois lados, mas precisa fazer uma comunhão maior, senão ela fica zonza, porque ela ouve coisas diferentes ao longo de uma semana. Dá a impressão para ela que ela conversou com duas pessoas, o cara de segunda-feira volta na quarta e volta na sexta, e o de terça volta na quinta e volta no sábado. Ela tem discursos diferentes e ela fica netunianamente zonza, mas na verdade só Marte em Gêmeos já seria o suficiente para trazer essa divisão interior. É isso. Tomara que o Netuno em quadratura com Marte possa trazer a mágica das palavras, né? A palavra mágica do abracadabra, a palavra mágica do mantra, a palavra mágica da oração, às vezes inclusive meditações guiadas. Existem meditações guiadas que podem terminar na recitação dos mantras, ou o contrário, começa com música, começa com mantras e depois vai para a meditação guiada. A palavra, ela tem um poder enorme de construir ou de destruir. Então, embora eu acredite, e aí a imagem é de Netuno, que uma imagem possa falar por zilhões de palavras, de qualquer maneira, a nossa palavra é extremamente importante. Para você juntar Marte em Gêmeos, a força da palavra, com Netuno, a palavra mais intuitiva, a palavra que transforma, a palavra que diz coisas boas, a palavra que faz uma promessa verdadeira, uma promessa verdadeira, engajada, ou a palavra da poesia, que também alimenta o teu espírito, e Urano retrógrado, que é o despertar para uma consciência nova. Isso é super legal. Você pode fazer exercícios de estar lendo livros, temas, autores que podem, ao mesmo tempo, trazer a energia de Netuno, do sentimento da intuição, e despertar uranianamente você para possibilidades que você desconhecia, não é? É muito complicado quando a gente pega, às vezes, pessoas de antigas eras, não tão distantes assim, mas às vezes quando eu dava palestras presenciais, as pessoas às vezes diziam, mas aquilo que você está falando de aquário não bate com a figura da minha mãe. Minha mãe é nervosa, agitada, impaciente, mas ela se dedicou aos filhos, ela ficou presa dentro de casa, e você está dizendo que Urano voa, que Urano é questionador, que Urano é livre, e a minha mãe nunca foi nada disso. Sempre foi vista como uma pessoa antipática, porque era nervosa demais, porque era ansiosa demais, porque estava o tempo todo reclamando,
E aí o que que acontece? Uma mulher da década de 20, 30, 40 nem sempre pôde desenvolver o lado aquariano como deveria, como poderia. E aí você tem todo um potencial de Urano, todo um potencial do elemento ar preso dentro de uma estrutura saturniana de família de muita repressão. É, paciência. Aliás, talvez essa pessoa possa ter nascido até na década de 50, porque ainda as pessoas nascidas na década de 50, 60, algumas em estruturas familiares mais antigas, viveram esse tipo de contenção mesmo, é conter você dentro de uma estrutura aonde você não caberia. E aí o nível de sofrimento é muito alto e o resultado é um comportamento que é o oposto daquilo que a gente esperaria. Ou ela acaba se deprimindo, ou ela acaba engolindo e se deprime. Ou tinha também uma visão netuniana muito positiva, mas não podia sair para dançar, não podia sair para cantar, não podia sair para ter amigos, não podia fazer parte da boemia, que seria um grande pecado e um escândalo na sociedade. É legal conjugar Aquário com Capricórnio, é legal conjugar Urano com Saturno, quando Saturno dá os limites, e aí até brincando, por causa do quadro novo, que é um quadro delicioso, o artista, ele precisa de dimensões para colocar a ideia dele. Ninguém vai aguentar um filme de 6 horas, humanamente impossível. Você entrar no cinema ou você começar a ver a telinha às 2 da tarde e terminar às 8. Ninguém aguenta, a palavra é essa, ninguém aguenta. Você vai ter que saturnianamente cortar, castrar essa obra uraniana, seja lá que tipo de cinema for, para que seja palatável, para que alguém. Aí entram os seriados, porque ninguém vai aguentar 8 horas, e aí você faz um seriado de alguns capítulos e ponto. E a pessoa aguenta, você divide a obra em 3 partes ou 4 partes. Porque a noção dos limites para o nosso mundo é fundamental, né? Quando você vê um livro, por exemplo, muito grosso, que você tem que ler dentro de um prazo, você entra em pânico, porque você tem medo de não poder saborear o livro, porque tem um prazo para ler, porque tem uma prova para fazer, porque o nosso mundo é um mundo em que o dia tem 24 horas e ponto, né? Não adianta dormir com um livro debaixo do travesseiro, porque você não vai aprender dormindo como deve. Então, essa combinação de Urano e Saturno, ela pode ser super positiva, porque aí você consegue ter as dimensões da tela, você consegue ter as dimensões, inclusive, mesmo que você seja um artista de instalações, você não vai sair fazendo instalação na galeria, na rua da galeria, na calçada, na outra calçada, porque é humanamente impossível. Você não pode se estender tanto. A gente sabe, as pessoas que a gente chama de pessoas espaçosas, não necessariamente são pessoas nascidas em Aquário, em Peixes ou em Escorpião. Mas a gente sabe que Aquário é espaçoso, Peixes é espaçoso, Áries pode ser muito espaçoso também. E só para finalizar, uma coisa que eu pensei depois, porque eu estou gravando isso aqui da maneira mais improvisada possível, mas como Urano faz parte do tema, tá ok. Eu acabei pensando, depois, no intervalo das gravações, que uma das características que Aquário divide com Câncer pode ser a espontaneidade. Com Touro, se vocês encontrarem alguma característica de Aquário com Touro, eu só consigo pensar da tecnologia sendo levada para o campo, para mineração, para salvar o planeta, para salvar a Terra. Aí sim, eu não consigo pensar características que Aquário divide com Touro. O que a gente está vendo, a expressão de Urano em Touro desde 2018, mas características dentro de um mapa astral que Aquário possa dividir com Touro, de qualidades, eu tô botando minha cabeça para pensar aqui, mas não estou conseguindo. E talvez
um gancho, mas nem é a mesma coisa, porque touro é um signo de passado e muitas vezes você vai para o passado para conseguir entender todo o processo do que aconteceu para se prevenir para o futuro. Então você tem um gancho de olhar para trás, que também pode ser feito por Câncer, né? Os cientistas que defendem a chegada a Marte, o que eles querem saber é qual foi o processo todo que esse planeta passou, para que o planeta Terra possa se prevenir e não secar como Marte secou. É mais ou menos isso, que alguns cientistas defendem, além da possível colonização de Marte, mas é muito entender o processo pelo qual o planeta passou. Então, num certo sentido, é ver o passado de Marte para a gente se prevenir para o futuro do elemento Terra. Mas não são qualidades que Touro e Aquário dividem, né? Não, não é exatamente isso. Mas, enfim, foi feito no improviso, mas com toda a boa vontade do mundo. Espero que vocês tenham gostado e, logicamente, que eu vou voltar a falar, porque a gente não dá conta de Urano, Netuno. Plutão não foi estrela, mas é porque Netuno vai fazer quadratura com Marte em Gêmeos e porque Urano está ficando retrógrado, já ficou retrógrado quando vocês ouvirem essa gravação. Super obrigada.